E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo aqui mais uma vez trazendo conteúdos. Você conhece os estados físicos da matéria, estado sólido, líquido e gasoso. Porém, você sabe que existe um quarto estado físico, que é o plasma? Você sabe como é que ocorrem essas transformações de um estado físico para o outro? Se você não sabe, depois da vinheta, você vem comigo. Bom, pessoal, então vamos começar a ver hoje os estados físicos da matéria. Mas antes da gente começar a ver, já vou pedir para você fazer aquela inscrição no canal, se você não é inscrito, né? Veja o vídeo até o fim. Se gostar, dá aquela curtida, tá? Deixe comentários e sempre incentivando vocês aí também, procuro sempre incentivá-los a novos vídeos, a novos conteúdos aí. Bom, então hoje nós vamos ver os estados físicos da matéria. Tá? Quais são esses estados, como é que eles se comportam, qual é a natureza da matéria em função dos estados físicos, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem que saber que a matéria se apresenta nos seguintes estados físicos. Nós temos o estado sólido, tá? Que é característica, por exemplo, a gente está vendo aí, né, cubos de gelo, isso é comum para a gente. Tá? Nós temos também o estado líquido, por exemplo, aí, uma gota caindo no lago, por exemplo, né? Isso aí também é comum a gente ver, a gente está vivendo isso. Tá? E o estado gasoso, por exemplo, uma fumaça, né? Substância gasosa aí. Esses estados físicos são comuns para a gente, está mais acostumado. Porém, nós temos um quarto estado físico da natureza, que é o estado de plasma. Tá? O estado de plasma ele existe pouco na nossa natureza, pouco no planeta Terra, em termos naturais. Tá? E, porém, ele existe muito no universo. Tá? No universo, praticamente, o universo é formado muito mais por plasma do que esses demais estados físicos aí. Então, um exemplo do plasma é, por exemplo, essa esfera de energia, que às vezes a gente vê em filme, que às vezes a gente vê em artigos científicos, em algum noticiário, sempre aparece, né, essa esfera aí energética. Então, aí, no caso, é o estado de plasma. E isso que a gente vai ver hoje. Como é que é formado o plasma também? Como é que são formados o estado sólido, estado líquido, estado gasoso? Tá? Então, nessa aula, a gente vai procurar conhecer um pouco mais desses estados físicos. Bom, então, continuando aí, nós temos o primeiro estado físico, que é o estado sólido. Tá? Qual é a característica do estado sólido? O estado sólido ele vai ter as partículas que estão no estado sólido, né? Elas vão estar muito próximas uma das outras. Elas vão ter uma energia de união, uma energia de coesão, tá? Muito forte. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A molécula ou as partículas, vamos chamar dessa forma, né? Vão ter baixa energia de movimentação, ou seja, devido à união dessas partículas. Tá? Então, vão estar bem unidas, bem próximas ali. Então, vai ter pouco movimento. Isso daí vai dar características à substância de estado sólido. Tá? Que características são essas? Uma substância sólida ela vai ter essas seguintes características. Ela vai ter forma e volume definidos. Tá? Então, como assim? Né? Forma e volume definidos, ou forma e volume fixos. Né? Então, ela sempre vai apresentar a mesma forma e o mesmo volume. Então, por exemplo, um cubo de gelo ele vai ter a forma de um cubo e o volume que ocupa um cubo no espaço. Tá? Então, vai ser fixo, não vai mudar. Então, forma e volume definidos. No estado líquido, que é o segundo estado, que a gente também conhece aí, ele vai ter a seguinte característica: vai ter um pouco mais de energia. As substâncias vão ser mais energéticas, vão ter mais movimento. Uma vez que elas têm mais movimento, elas vão o quê? Uma empurrar a outra, vai uma afastar a outra ali. Então, a gente vai ter certa movimentação, tá? um certo grau de energia. E isso vai ser influenciado de que maneira na substância, ou seja, como que a gente consegue visualizar a substância aí? A gente vai ter uma forma variada e um volume fixo. Que forma variada e que volume fixo são esses? Vamos pensar o seguinte: se tiver 1 litro d'água dentro de um balde, então essa água vai ter o volume quê? De 1 litro.
E a forma de um balde. Se a gente pegar essa água que está dentro do balde e despejar para uma garrafa, por exemplo, então essa garrafa ela vai ter o volume de 1 litro e a forma da água vai ter o quê? A forma da garrafa. Então a água vai adquirir a forma da garrafa. Então é o seguinte, o volume não foi alterado, continuou 1 litro e 1 litro. Porém, a forma foi, forma do balde, forma da garrafa. Então o estado líquido tem essa característica. Tá? A gente não vai ter perda de volume, claro, né? Não sei que haja um aquecimento, resfriamento, mas não vamos considerar isso por enquanto. Mas a forma vai variar. Então a gente pode moldar dentro dali, né, do estado líquido, o que a gente quer fazer. Tá? Então são características que a gente vai ter no estado sólido, que nós já vimos, né? Forma e volume fixos, e no estado líquido, forma variada e o volume fixo. Tá bom? Então são características. Vamos ver agora o estado gasoso. No estado gasoso, nós vamos ter, nesse caso, a seguinte característica, ou a seguinte propriedade que ele vai apresentar as substâncias aí, né? A gente vai ter uma grande energia, ou seja, as partículas ali vão estar altamente energizadas, né? muita movimentação. E com isso vai ter aqui um afastamento de uma molécula ou de uma partícula de outra, vamos dizer assim. Tá? Então a gente vai ter grande quantidade de energia, grande liberdade de movimento. É isso que a gente vai ter no estado gasoso. Como é que a gente consegue visualizar isso aí, trazer para a nossa realidade? Então a gente vai ter forma e volume que são variados. Como assim, forma e volume variados? Então imagina o seguinte, um botijão de gás. Nesse botijão, tá, nós temos o quê? O gás ali dentro. Então a gente vai ter o quê? O volume daquele botijão. E a forma do gás? A forma também que se encontra o botijão. Vamos supor que a gente abre o botijão de gás. O gás vai escapar. Então, dentro daquele ambiente, a gente vai sentir o cheiro de gás. Né? Então, o que vai acontecer? O gás que está saindo do botijão de gás, tá? Ele vai procurar ocupar o espaço daquele ambiente. Então, ele vai ter uma forma e um volume associados a um novo ambiente. Então, antes ele tinha a forma e volume de um botijão de gás, agora ele vai ter a forma e volume daquele novo ambiente. Então, o gás ele tende o quê? A se expandir, tá? Se expandir pelo ambiente. Então, é a tendência de uma substância gasosa. Bom, falei dos 3 estados físicos que nós já conhecemos. Vamos ver o 4º estado físico, que é o plasma. O plasma, como eu falei para vocês, ele não tem na natureza, aliás, desculpa, ele tem até na natureza, só que no nosso planeta em pouca quantidade. Mas é possível fazer substâncias plasmáticas, como, por exemplo, as luzes de neon, né? Aqueles letreiros luminosos e tal. Então, aquilo ali é o estado de plasma. Poxa, mas como é que é feito esse estado de plasma? Né? Como é que surge esse plasma aí? Então, o que vai acontecer? O plasma ele é formado, tá, a partir de íons e elétrons livres provenientes das substâncias gasosas. Tá? Essa substância gasosa ela vai receber energia, ou seja, uma substância gasosa já está altamente energética. Tá? Ela vai receber mais energia e o que vai acontecer? Vai haver um rompimento das ligações desses elétrons. Então, os elétrons que estão presentes nessas substâncias vão ser liberados. Então, uma vez que esses elétrons são liberados, a gente vai ter o quê? A formação de um estado de plasma. Elétrons. Elétrons, se você está em dúvida, se você nunca ouviu falar, no final do vídeo eu vou colocar um novo vídeo associando a vocês aí, tá? Que no caso é a estrutura atômica. Vocês conhecerem um pouco mais aí. Bom, mas continuando aí com a aula, nós temos agora as mudanças de estados físicos. Nós sabemos que temos estado sólido, líquido e gasoso, tá? Conforme está sendo apresentado aí. E como vai ocorrer essa mudança de estado físico? Ela vai depender da temperatura e vai depender da pressão. Por enquanto, nós vamos só trabalhar em efeitos de temperatura. Tá? A pressão a gente não vai fazer referência a ela nesse momento. Tá? Porém, nós temos vídeo no canal falando sobre mudanças que envolvam a pressão. Aqui são o vídeo chamado diagrama de fases também, para vocês no final do vídeo como referência. Tá? Então vamos analisar o seguinte, nós temos os 3 estados físicos
E essa mudança de estado físico, né, ela vai depender de quê? Ela vai depender do aumento ou da diminuição da temperatura. É isso que a gente vai estar analisando em função da temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos começar pela formação de um aquecimento, então, aumento de temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente está fazendo um processo endotérmico. O que é um processo endotérmico? Endo é para dentro, ou seja, absorção. E térmico, temperatura. Então, a matéria, a substância, está absorvendo calor, absorvendo energia. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A primeira mudança aí. Vamos começar do estado sólido. Então, do estado sólido, uma substância no estado sólido, ao absorver energia, ela vai passar para o estado líquido. E vai ter uma transformação, que é chamada de fusão. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Poxa, mas isso acontece de qualquer maneira? Não. Para ver a mudança de estado físico, ou seja, do sólido para o líquido, a substância tem que atingir uma temperatura apropriada, que é chamada de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Tá? Então, quando uma substância atinge o ponto de fusão, ela vai ter a transformação do estado sólido para o estado líquido. Temperatura de fusão ou ponto de fusão é uma característica de cada substância. Cada substância tem seu ponto de fusão e seu ponto ou temperatura de fusão já determinados, já definidos. Tá? Então, é próprio de uma substância. Vamos supor, a gente vai continuar aquecendo, a substância chegou no estado líquido, vamos continuar fornecendo energia para ela. A gente fornece energia, vamos ter a mudança do líquido para o estado gasoso, que é chamada de vaporização. Bom, do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. Tá? Para passar do estado líquido para o estado gasoso, a substância também tem que atingir uma certa temperatura, uma temperatura própria, tá? Que é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Da mesma forma que a gente tinha o ponto de fusão, vamos ter o ponto de ebulição. Só que o ponto de ebulição ele vai caracterizar a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Também é próprio de cada substância. Nesse ponto aí, que é a passagem, que é a vaporização, né? A gente tem algumas formas de vaporização que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Tá? Então, a gente tem várias formas, várias não, né? 3 formas de se passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, essas transformações, elas se baseiam a partir do quê? A partir do aumento da temperatura, processos endotérmicos. A gente também tem processos que envolvem a queda de temperatura, tá? Que são, no caso, diminuição da temperatura, aí não tem problema. No caso, são processos exotérmicos. Exo é para fora, é perda, e térmico, temperatura, ou seja, perda de temperatura, aí perda de energia, né? Então, o que vai acontecer? As substâncias vão ficar menos energéticas. Então, se a gente estiver fazendo o sentido contrário, do gasoso para o líquido, a gente vai ter uma transformação, que é chamada de condensação. Alguns livros também colocam liquefação. Então, pode ser condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Isso vai ocorrer com a queda de temperatura. E nós temos também, nesse caso, né, tanto a condensação quanto a vaporização, elas vão ocorrer na temperatura de ebulição. Ou seja, se eu estiver aquecendo, vai ser a vaporização, se eu estiver resfriando, vai ser a condensação. Então, a temperatura de ebulição vai ocorrer justamente nessas duas passagens. Também posso continuar resfriando, ou seja, do líquido para o sólido. Tá? Então, a gente vai ter a chamada solidificação. Tá? A passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Tanto a solidificação quanto a fusão vai ocorrer na temperatura de fusão. Tá? Então, a temperatura de fusão vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido com aquecimento ou do líquido para o sólido se houver o resfriamento. Então, a temperatura de passagem é a mesma. A gente vai entender um pouquinho isso melhor, um pouquinho mais à frente aí. Nós temos uma outra mudança de estado físico, que é direta, do sólido para o gasoso. Ela não passa para o estado líquido. Então, a substância não se transforma no estado líquido. Essa mudança, tá, é chamada de sublimação ou ressublimação. A sublimação
Alguns livros adotam, né, que seria a passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar para o líquido, e a ressublimação é do gasoso para o sólido, sem também passar pelo estado líquido. Tá? É uma passagem direta do estado para o outro, sem passar pelo estado líquido, certo? Um exemplo de sublimação é o gelo seco. O que é o gelo seco? O gelo seco é o gás carbônico na forma sólida. Tá? Então, repara o seguinte, a gente tem o gelo seco, ele passa diretamente para o estado de gás, né? Ele vai da forma sólida para a forma gasosa. Imagina o cara vendendo picolé na rua, ele compra o gelo seco para o picolé dele ficar no estado sólido. Se colocasse o gelo comum, ele iria derreter, a água ia derreter, ia virar líquido, e estragar a mercadoria dele. Então o que ele faz? Ele coloca gelo seco, esse gelo seco, que está no estado sólido, ele passa para o estado gasoso, que aí vai ser o gás carbônico. O gelo seco nada mais é do que o gás carbônico, né, transformado, fazendo uma sublimação ou uma ressublimação. Tá? Então, falar de uma forma assim meio estranha, mas o gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Tá? Então é importante guardar essas transformações de estados físicos. Tá? É sempre muito importante conhecê-las. Tá? Então, guarda esses nomes que vai fazer grande importância aí no estudo de vocês. Como eu falei em relação à vaporização, tá? Nós temos 3 tipos de vaporização. O primeiro tipo de vaporização é a evaporação. A evaporação, por exemplo, vai ocorrer com a secagem de roupas. Tá? A evaporação ocorre na superfície do líquido. Então, como se tivesse também uma poça d'água e, por exemplo, a gente vai sair para a escola de manhã, ela choveu à noite, tem a poça d'água, quando chega à nossa casa, não tem mais essa poça, ou seja, ela se evaporou. Né? Então, ou seja, a evaporação ela vai ocorrendo pela superfície do líquido, em camadas, tá? Então, o líquido vai se evaporando aí. A outra transformação, ou seja, outro tipo de vaporização, né? No caso, vai ser a ebulição. A ebulição, ela vai consistir na seguinte forma, vai ser um aquecimento, vai ser uma forma mais energética, tá? E aí a gente vai ter a formação da substância gasosa vindo de baixo para cima, como se fosse um aquecimento da água, né? Conforme a gente está vendo aí na ilustração. Então está vendo a formação de bolhas, tá? E nesse caso vai passando a água, né, líquida para a água gasosa. Tá? Então seria o processo de ebulição. E o terceiro tipo de vaporização é chamada calefação. A calefação acontece muito quando a gente tem aquela gotinha d'água, tem um ferro quente, né? A gente joga um pouquinho d'água naquele ferro e a água parece ficar dançando ali em cima, tal, fica pulando de um lado para o outro. Isso é calefação. É um processo muito rápido, tá? De vaporização. Então, a calefação é quase que instantânea. Então, são etapas de vaporização, processos de vaporização. Nós temos a evaporação, que é mais lenta, a ebulição, que é um pouco mais rápida, e a calefação, que é muito rápida. Bom? Então, guarda também esses nomes, essas características da vaporização. É importante. Bom, vamos ver agora, né, o gráfico de aquecimento. Tá? O que vai ser o aquecimento de uma substância na forma gráfica. Tá? E esse gráfico ele vai servir para substâncias puras. A gente vai considerar substância pura. Como assim substância pura? Porque também nós temos gráficos de mistura, que a gente vai ver na próxima aula aí. Então, o que vai consistir nesse gráfico de aquecimento? Todo gráfico, a princípio, tem 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X vai ser o tempo. Aqui coloquei o tempo em minutos, mas dependendo, a gente pode ter em segundos, em horas, vai depender. Né? E no eixo Y, nós vamos ter a temperatura, que aqui também eu coloquei em graus Celsius, que é o mais comum para a gente aí. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos o gráfico aí, temperatura pelo tempo. Vamos pegar uma substância bem comum da gente, que é a água. A água ela tem ponto de fusão 0 grau, ou temperatura de fusão 0 grau, e temperatura de ebulição a 100 graus. O que significa isso? Que a 0 grau, a água começa a se transformar do sólido para o líquido, se eu estiver aquecendo, ou do líquido para o sólido, se eu estiver resfriando. E a 100 graus, a água começa a se transformar do líquido para o gasoso, isso com o aquecimento, ou do gasoso para o líquido, se houver o resfriamento.
É importante guardar esses valores para a água, tá? Porque a água, nesse caso, acaba sendo de conhecimento, vamos dizer assim, né, universal. Então, quando a gente fala que a temperatura da água é 0 e 100 graus, tem que guardar, tem que conhecer, que geralmente em provas ou concursos não vem esses valores. Então, ou seja, são valores conhecidos, tá? Então, temperatura de 0 grau, temperatura de ebulição 100 graus para a água. Vamos começar o seguinte, vamos pensar que nós temos essa água no estado sólido, tá? Na temperatura de menos 30 graus. Por que eu sei que está no estado sólido? Porque a fusão é a 0 grau. Menos 30 está abaixo de zero. Ou seja, eu não atingi o zero, não comecei a fazer transformação nenhuma. Então a gente vai ter a água a menos 30 graus. O que vai acontecer? Vamos aquecer. Então vai haver o aquecimento, tá? De menos 30 até chegar a zero. Por que chegar até a zero? Porque zero é a temperatura de fusão. Então, a 0 grau vai começar a ocorrer a fusão, ou seja, vai começar a ocorrer a passagem do sólido para o líquido. Tá? Então, a gente vai ter a formação de 0 grau de um trecho aí, esse trecho chamado de patamar. Tá? Ou seja, é uma parte do gráfico que vai dar uma certa característica. Tá? Que característica é essa? Vai ser a presença, né, do estado sólido com o estado líquido. Então, a 0 grau, a gente vai ter o patamar de transformação, tá? Do estado sólido com o estado líquido. A gente vai ter uma união de dois estados físicos. Vamos ter um pouquinho de sólido, um pouquinho de líquido. É aquele negócio, a gente pegar o gelo, botar dentro de um copo e esperar ele derreter. Enquanto houver gelo naquele copo, vai estar marcando 0 grau. Quando todo o gelo estiver derretido, aí sim, o que vai acontecer? Vai subir a temperatura. Tá? E nesse caso, esse aquecimento vai ter o quê? Somente estado líquido. Então, nesse trecho do gráfico aí, temos apenas o estado líquido da substância. Bom, o que vai acontecer? Havendo aquecimento, a substância, no caso a água, vai chegar à temperatura de ebulição, que é de 100 graus. Tá? Então, a 100 graus, vai começar a haver uma nova transformação. Tá? Vai ocorrer o quê? A presença de um novo patamar. Que patamar é esse? É a presença do líquido com o gasoso. Então, a gente vai ter um pouquinho de líquido, um pouquinho de gás. Tá? Um exemplo prático seria uma água fervendo, né? A água fervendo ali. Então, a gente começa, a água chega a 100 graus, a gente começa a ver a ebulição, né? E começa a ver o que? O vapor de água saindo da panela. Mas ainda tem água na panela. Então, nesse trecho aí, está ocorrendo o quê? A temperatura de ebulição, a coexistência do estado líquido com o estado gasoso. Bom, toda a água foi evaporada. O que vai acontecer? Novamente, vai aumentar a temperatura. Porém, esse aumento só vai ter o quê? Substâncias gasosas. A substância vai estar somente no estado gasoso. A água vai estar somente no estado gasoso. Tá? Por quê? Porque ultrapassou. Já passou da ebulição. Tá? Então, por exemplo, a partir desse gráfico, a gente pode prever o estado físico da água em qualquer temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte, a água a 20 graus Celsius. Se a gente for ver bem, 20 graus Celsius, ela é maior do que zero, ou seja, por que zero? Porque zero é a temperatura de fusão, ou seja, já passou do estado, já passou a transformação sólido-líquido. E 20 graus é menor do que 100, ou seja, não chegou à temperatura de transformação. Então, se está entre 0 e 100, a água vai se encontrar no estado líquido. Se tiver água, a temperatura de 120 graus, ou seja, 120 graus já passou do ponto de ebulição, já está somente o que? Gasoso. Então, a água a 120 graus é gasosa. Então, pelo gráfico de aquecimento, ou pelas temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias, é possível prever o estado físico delas. Isso daí a gente vai ver numa próxima aula. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, deixe comentários, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de novos vídeos, tá? E um forte abraço, um mal de beijos. Fui!